Olá, alunos e alunas da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner, ministrando a disciplina de Biologia. Estamos na nossa aula 14, hoje são 12 de maio de 2021, trabalhando o conteúdo de Bioquímica dos Seres Vivos. Então, na última aula, respondemos duas questões da apostila de vocês, questão 1 e 2, e vamos continuar respondendo mais questões agora a 3 e a 4 está lá disponível, né? Então, lembra que eu falei que seria importante vocês copiar essas questões, tentarem responder para que possamos apenas revisar, e qualquer dúvida vocês colocariam lá, né, no chat do YouTube para a gente discutir sobre elas, tá certo? Essa questão aqui, né, é uma questão típica do Enem, então o Enem poderia ou pode muito bem cobrar questões desse tipo sobre esse conteúdo em suas provas, tá certo? Então, um texto com informações sobre relacionadas, né, ao meio social, e aí abordando diretamente um conteúdo, tá certo? Então, vamos ler o enunciado, né, que é um pouquinho longo. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, pede que governos aumentem impostos sobre bebidas açucaradas. Esse é o título da matéria, né, da reportagem. A Organização Mundial da Saúde, OMS, pediu aos governos que aumentem o imposto sobre as bebidas açucaradas para combater o problema da obesidade no mundo, onde um adulto em cada 3 está em excesso de peso. Em um novo relatório, a agência da ONU, Organização das Nações Unidas, afirma que existem provas contundentes de que novos impostos cobrados sobre as bebidas açucaradas, como refrigerantes, reduziria proporcionalmente seu consumo. Um aumento de 20% dos preços desse tipo de bebida teria uma redução do consumo da ordem de 20%. Em escala mundial, o número de casos de obesidade duplicou desde 1980. Em 2014, mais de 1,9 bilhão de adultos, pessoas de 18 anos ou mais, estavam com excesso de peso, e deles, mais de 600 milhões eram obesos, né? Essa foi a reportagem, né? Nesse sentido, é correto afirmar o que, exceto, então, ele está dizendo que algumas afirmações estão corretas, exceto uma, né? Então, vamos analisar qual dessas está incorreta, ok? A primeira, a letra A, né? Como problemas de saúde que a obesidade pode causar, podemos citar pressão alta, diabetes, câncer e infertilidade, né? Então, esses três aqui realmente são problemas que a diabetes, né, que a obesidade, pode ocasionar. Letra B. Os carboidratos são moléculas que desempenham uma ampla variedade de funções, dentre elas fonte de energia, reserva energética e estrutural. São formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentando a fórmula molecular geral, né? Ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vimos um pouquinho, né, sobre os carboidratos, né, que são os glicídios. Então realmente eles vão ter várias funções, como a função energética, reserva para poder depois produzir energia. Alguns vão ter funções estruturais, né, como a celulose e a quitina, ok? Então também seria uma alternativa correta. Na letra C, os lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da associação entre ácidos graxos e álcool. São insolúveis em água, mas se dissolvem em solventes orgânicos, como a benzina e o éter. São exemplos de lipídios os óleos, as gorduras, as ceras e os hormônios esteroides. Também vimos um pouquinho, né, sobre os lipídios, e essa afirmação está totalmente correta, tá certo? E temos a última, a letra D, o pâncreas produz dois hormônios importantes na regulação da taxa de glicose, que é o açúcar no sangue, a insulina e o glucagon. Perfeito. Então, realmente, o pâncreas, que é uma glândula, ou seja, secreta substâncias, ele tem essa função hormonal, secreta esses dois tipos de hormônios.
O glucagon facilita a entrada de glicose, que será utilizada para a produção de energia na célula, e ou o seu armazenamento no fígado na forma de glicogênio, tá certo? Então, essa informação aqui está incorreta porque quem faz a entrada da glicose na célula não é o glucagon, é a insulina, tá certo? O glucagon ele faz o contrário, ele bloqueia a entrada da glicose na célula, tá certo? Então essa questão está errada porque em vez do glucagon seria a insulina, tá ok? Então só essa troquinha aqui, essa troca tornou a questão falsa, tá ok? Então questão falsa seria a letra D, tá ok? Questão 4, né? Então, analise-se verdadeiras ou falsas as proposições abaixo referente à ocorrência e às funções das substâncias que compõem os seres vivos, né? Então, temos aqui alguma dessas informações para analisarmos se é verdadeira ou falsa. A primeira delas, irritação e sangramento da gengiva, enfraquecimento dos dentes e outros sintomas vasculares e digestivos surgem em consequência da alimentação deficiente em vitamina C. Então, essa questão é totalmente verdadeira. A carência de vitamina, o que a gente chama de avitaminose, pode ocasionar esses tipos, né, de danos ao corpo, ao nosso corpo, tá ok? Letra B. Nos regimes de emagrecimento, recomenda-se haver restrição ao consumo de alimentos com elevado poder calórico. Isso significa que deve ser reduzido o consumo de carboidratos e lipídios, né? Então, isso totalmente correta essa afirmação. Letra C. Entre os componentes químicos da célula, o único que pode atuar em funções estruturais, hormonais, enzimáticas, de defesa e transporte é as proteínas, né? É o das proteínas, exatamente. Então, as proteínas vão ter várias funções diferentes dentro de um organismo, ok? Então, por isso, ela vai ter uma grande quantidade, né, para que ela executa essas funções específicas. Então, essa alternativa também é verdadeira, ok? Letra D. Em regiões de extrema pobreza, onde a carência de vitamina D é comum, as pessoas não regulam a produção de glóbulos vermelhos, certo? Então, a vitamina D ela é responsável por estruturar e na formação dos ossos. Então, essa não é uma função específica dos glóbulos vermelhos, tá ok? Então, seria uma alternativa falsa. E a última seria verdadeiro. A porcentagem de água em organismo pode variar de acordo com a espécie, a idade e a atividade desempenhada. Então, vimos isso quando falamos lá na substâncias inorgânicas, né? Que a quantidade de água, a nossa quantidade de água, né, é aproximadamente de 70%, é o que nós chamamos de água no corpo, mas dependendo da espécie, essa quantidade pode variar. Então, a água-viva, por exemplo, tem 98% de água no seu corpo. Outros seres têm uma quantidade menor, tá certo? Então, também da idade, né? Um jovem tem mais água do que uma pessoa idosa, e com relação à atividade também. Então, tem atividades que vão precisar de uma quantidade maior de água e outras de uma quantidade menor de água, tá certo? Ok? Então, encerramos mais uma aula, né? Aguardo vocês na nossa próxima aula de biologia. É isso e até mais.